Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou fazer diferente de ontem, para não cansar vocês. De pés, por favor, pode voltar aí ao seu assento com liberdade. Se você tem um exemplar da Bíblia em suas mãos, abra-o, por favor, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela perspectiva de Mateus. Nós vamos ler 3 versículos, um no capítulo 1 e 2 no capítulo 2. Mateus capítulo 1, verso 20, por favor. Glória a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 20. Se vocês todos já estão preparados para lerem, acompanharem a leitura, seria muito bom poder ouvi-los dizendo amém. Amém. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, por favor. Tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo de número 19, por favor. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Eu penso que vocês já perceberam o que há de comum nos 3 versículos. Mas como eu gostaria de reiterar isso, volte ao capítulo 1, verso de número 20, e acompanhe o que eu vou dizer. E projetando ele isto, eis que em sonho, no que mesmo? Apareceu-lhe um anjo. O que apareceu? No verso 20 do capítulo 1, tem um anjo e tem um sonho. No versículo 13 do capítulo 2, observe bem, por favor. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo, eis que o quê? Tem um anjo aí, sim ou não? Apareceu a José em sonhos, em quê? Verso de número 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor, quem mesmo? Apareceu em quê? Nós vamos pensar essa noite sobre sonhos. Se você puder e quiser, caso isso não venha lhe constrangir, eu gostaria que você fizesse. Escolhesse alguém que não por coincidência, mas por pura cristocidência veio sentar-se do seu lado hoje. Diga para esta pessoa: anjos e sonhos. Quantos estão com o coração aberto para ouvir Deus falar? Eu prometo que serei breve nos meus agradecimentos. Entretanto, julgo que seja mais do que necessário, antes de mais nada, agradecer. De vez em quando eu fico lá em casa não filosofando, porque filosofando fica gente inteligente igual o pastor Elias. Eu fico viajando mesmo, viajando. E outro dia eu estava viajando e de repente veio na minha mente o porquê da ingratidão em tantos corações. E diante disso nasceu uma frase que eu carrego comigo para a eternidade. Penso que isso não foi desenvolvido apenas pelo meu intelecto, foi o próprio Espírito de Deus que produziu essa verdade no meu coração. E desde então eu costumo dizer que a ingratidão é o vômito da alma de alguém que indigeste não conseguiu digerir o favor recebido. Vomitar no prato que comeu é uma coisa que muita gente tem feito.
E é uma coisa que eu não quero praticar de forma alguma. Eu quero agradecer e agradecer com muita intensidade. Eu quero que vocês absorvam essa gratidão. É de forma espontânea e verdadeira que eu faço isso. Não há demagogia alguma. Primeiro porque se eu fosse cantar o hino do Josafá, eu diria que eu não sei o que ele viu em mim. Eu não sei o que ele viu em mim. Em segundo lugar, porque mesmo diante da desafiadora tarefa de estar com vocês para pregar, em primeiro momento eu pensei que nem humilde era. Pensei, gente, eu não fui humilde de ter aceitado esse convite. Faltou humildade em mim. Porque quando o Senhor me convidou, eu fiquei pensando depois, para que eu falei sim? Eu tinha que ter pelo menos pensado primeiro. E eu nem pensei, eu disse, pode anotar que eu vou. Aí depois eu fiquei pensando, gente, mas será que, como que eu vou me comportar? Porque uma coisa é a gente pregar lá nas congregações da gente, não é verdade? Eu não estou dizendo isso com demagogia não, tá? Deus conhece o meu coração. Também não estou querendo pôr brasa na batata de ninguém. E nem enfeitar o pavão, porque ele já veio pintado com cores eternas. E quem pintou foi o Deus Todo-Poderoso, né? Então eu só quero agradecer ao pastor Elias, porque ele é uma referência para mim desde muito tempo. A primeira vez que eu vi o senhor pregar foi lá em Guaratinguetá. Nem diácono da igreja eu era. E eu não esqueço o sermão que o senhor pregou até hoje, Salmo 1. Estou falando sobre as etapas do varão bem-aventurado, né? Pastor Elias, obrigado, porque mesmo diante desse grande celeiro de pregadores em São Paulo, o senhor teve a coragem de me convidar para sair lá do interior das Minas Gerais e cooperar com a igreja que Deus colocou em seus cuidados aqui. De verdade, eu te agradeço. Muito obrigado. Deus seja louvado por esta oportunidade. Estou muito feliz e grato em conhecer a irmã Joselma e as filhas do pastor Elias, a irmã Sofia e a irmã Radassa. Essa família tão abençoada, tão extrovertida. A gente vê na internet e imagina outra coisa. E aí quando a gente está pessoalmente com eles, são pessoas extremamente gentis, agradáveis, um papo muito bom. Deus seja louvado por tudo. Gratidão também por rever o Danilo. Eu o tenho, ele sabe disso, como um filho espiritual. E o desejo do meu coração, Danilo, é que o seu ministério seja muito profícuo e cada vez mais profundo para a glória do nome de Jesus. Você é uma bênção. E mais do que cantor, o Senhor Deus te chamou e tem um ministério muito grande para te entregar. Acredite e prossiga. Não desvie, fica crente. Vou te dar os conselhos que Cláudio Gama me deu há 15 anos atrás. Não roube a glória de Deus, não traia tua mulher e respeite os teus pastores. Com certeza você vai longe para a glória de Deus. Meus irmãos, eu estive orando essa tarde. Era para ser comum os pregadores fazerem isso, né? A gente precisa realmente depender de Deus, embora a gente leia a Bíblia e releia e conheça o texto, enfim, sem a ajuda do Espírito não é possível. Se Deus não tivesse falado comigo, nada eu teria a dizer essa noite, mas como Ele falou comigo, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Eu estive muito sensível e extremamente quebrantado na tarde de hoje. E esse texto saltou muito forte ao meu coração. E eu prometo para vocês que eu vou ser o mais objetivo que puder, pois o assunto é muito abrangente. Então, multiplique a sua atenção para você não perder nada, principalmente nesses 10 primeiros minutos iniciais aqui, porque vai fazer todo sentido para você depois. Existem 7 maneiras com as quais Deus fala. A primeira maneira com a qual Deus fala é por sua palavra. A segunda maneira com a qual Deus fala é pelo seu Espírito. A terceira maneira com a qual Deus fala é pela nossa consciência. A quarta maneira com a qual Deus fala é pela multiplicidade de conselhos, pois onde há multidão de conselhos, há assertividade na decisão. Só que se o homem não ouvir, isso não é um pensamento meu, isolado por mim sozinho, eu ouvi isso do nosso próprio presidente, que se Deus iniciar a tentativa de comunicar-se com o homem por estas 4 maneiras e o homem não conseguir ouvir ou compreender o que Deus está a dizer, aí meio que Deus apela
Claro que isso aqui é uma força de linguagem antropomórfica, né? Porque Deus não vai apelar, Deus tem o controle de tudo, Ele manda no céu, na terra, no inferno, ninguém consegue reter o que Ele quer fazer. Isaías diz que agindo Ele, ninguém pode impedir. Mas meio que Deus apela, e agora Ele se utiliza de 3 maneiras que intensificam ou potencializam o que Ele quer dizer. E estas 3 é através de visão, profecia e sonho. Portanto, Deus fala pela sua palavra, pelo seu espírito, pela consciência, pela multidão de conselhos, por visão, por profecia e por último, mas não menos importante, Ele também fala por sonhos. Só que falar por sonhos é uma coisa que Deus não se utiliza tanto disso para falar. Se não, vejam vocês mesmos, apenas 14 personagens bíblicos sonharam. Quantos mesmo, adolescentes? 14. Só 14 vezes Deus dá sonhos, ou pelo menos explicitamente assim se lê no texto sagrado. A primeira vez que Deus deu um sonho foi para Abimeleque em Gênesis 20. Nesta ocasião, Abimeleque imaginava a possibilidade de se deitar com Sarai, Sara, melhor dizendo, que nesta ocasião ainda era, na mente dele, apenas irmã de Abraão, pois assim Abraão havia dito. Este sonho é o sonho do alerta divino, para que Abimeleque não cometesse o equívoco de se deitar com a mulher de Abraão, mesmo que ele vinha pensando que ela era apenas sua irmã. O segundo sonho, ou o segundo personagem que recebe sonho na Bíblia, é o irmão Jacó. O irmão Jacó sonhou 2 vezes. No primeiro sonho ele vê uma escada. Este é o sonho da revelação. No segundo sonho ele vê animais. Esse é o sonho da provisão. Não à toa, depois de por 20 anos ter trabalhado na Mesopotâmia, em casa de Naor, terra de Milca, auxiliando o seu tio Labão, ele saiu de lá muito rico, conforme o texto diz. Ainda que, para que isso viesse a acontecer, ele tivesse que ver o seu salário ser trocado por 10 vezes. Mas saiu de lá muito rico. Este sonhou 2 vezes. Seu filho José, que é o terceiro sonhador da Bíblia, ou melhor dizendo, Labão, seu tio, que é o terceiro sonhador da Bíblia, sonha para que não toque nele quando ele está indo em direção a se encontrar com seu irmão Esaú. Ele vai pagar o voto, e Deus lhe dá a direção para que ele saia, e também lhe dá a proteção devida para que Labão não tire sua vida. E este sonho é um sonho em que Deus dá a Jacó proteção e a Labão um alerta. O quarto sonhador da Bíblia, que é José, o filho de Jacó, também sonhou 2 vezes, ou tem um sonho com dupla dimensão, se é que você pode me entender pela força de expressão. Ele sonha com os feixes que se curvam, e depois com as estrelas, o sol e a lua, que também se curvam. Enfim, 13 anos depois ele vive a realização dos seus sonhos. O processo foi doloroso, porque entre sonhar e realizar existe sempre percursos desconhecidos. Deus não deu para José o percurso de um sonho, do sonho à realização, deu para ele apenas o sonho. Se Deus tivesse mostrado tudo, muito provavelmente ele não teria encarado com tanta propriedade cada um dos desafios. Deus prefere mostrar apenas como será quando tudo terminar, ao invés de, vez ou outra, mostrar que haverá pesadelos entre os sonhos, e os pesadelos são justamente os meios cujos quais Deus consegue nos empurrar em direção à realização dos mesmos. José não apenas sonhou, e não é apenas o quarto sonhador da Bíblia, bem como ele se envolve na vida de muita gente que sonha. O quinto sonhador da Bíblia é o padeiro, e o sexto é o copeiro, não necessariamente nessa ordem. E o sétimo é Faraó. E José se envolve na vida dos 3 sonhadores posteriores a ele. Para o padeiro ele tem um sonho de sentença, para o copeiro um sonho de livramento, e para Faraó ele tem mais do que a decifra, ou como desmistificar ou tirar o mistério que tapava a ideia do sonho. Ele tem também de Deus a graça para entender o propósito
do sonho nas suas minúcias. Ele interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho do copeiro, interpreta o sonho de Faraó e por fim vê Deus realizar os seus próprios sonhos. É muito comum que sonhadores vivam realizações a partir do momento que eles têm uma capacidade para compreender, escute isso, que nós não somos os únicos, isolados ou exclusivos que podemos sonhar. E quando nós temos capacidade para acreditar no sonho de alguém, Deus é poderoso para realizar os nossos sonhos, enquanto nós ajudamos pessoas a realizarem os seus. José é o quarto e participa da vida do quinto, do sexto e do sétimo sonhador da Bíblia. O oitavo sonhador da Bíblia não tem nome. A gente sabe que ele é um midianita, e a gente só descobre isso porque Gideão toma a iniciativa de ir até a tenda dos midianitas, e por trás da tenda ele ouve. Um tem um sonho e o outro recebe o dom da interpretação. O que conta o sonho diz: eu vi um pão de cevada torrado descendo no arraial e arrebentando com tudo. Aí o outro diz: eu acabei de receber a interpretação. Isso não é outra coisa a não ser a espada do Senhor pela mão de Gideão. Esse é o oitavo sonhador da Bíblia. O nono sonhador da Bíblia é Salomão. Este, distintamente dos outros 8 sonhadores e dos que estão adiante dele, é o único que recebe um sonho como se fosse um cheque em branco assinado pelo próprio Deus. E deixa eu dizer um trem para vocês bem no mineirês: o céu não tem pandemia, o céu não tem inflação nem deflação, não tem alta nem queda do dólar, do euro e muito menos do real. E cheque que Deus assinou não volta sustado, não volta sem fundo, porque há recurso suficiente, porque o céu tem mais para dar do que a nossa capacidade para receber. E quando Deus dá a Salomão um cheque assinado em branco, se é que você pode me entender pela figura de linguagem, porque Deus diz para ele: pede-me o que tu queres que eu te faça, e assim será feito. Salomão poderia ter colocado qualquer valor, mesmo porque o próprio Deus é quem disse para ele pedir, mas muito sabiamente, embora ele pudesse colocar 1 e depois vírgula 0, 0, 0, 0, 0, 0, e com toda certeza viria o que ele pedisse, pois foi Deus quem disse. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria, eu falaria e não confirmaria o que eu disse. Jeremias diz que ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Se Deus disse que daria o que ele pedisse, Deus daria. E eu digo que o céu tem mais para dar do que a nossa capacidade para receber, porque quando eu leio a história, por exemplo, da viúva que entra para o seu quarto e vê o azeite multiplicar, a Bíblia diz que o azeite desceu até que os vasos se acabaram. Significa dizer, portanto, que o homem não tem capacidade para reter tudo que Deus tem para entregar. Uma hora os vasos acabam, mas o azeite nunca cessa. Deus sempre tem mais para dar do que a nossa capacidade para receber. A Bíblia diz que Deus dá a Salomão sabedoria conforme ele pediu, e porque gostou do pedido, ainda acrescenta riqueza, honra, fama e outras coisas mais, como vocês sabem. O nono sonhador da Bíblia, ou o 10º sonhador da Bíblia, melhor dizendo, é Nabucodonosor. Este sonhou 2 vezes. No seu primeiro sonho ele tem uma estátua, no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. No seu segundo sonho ele vê uma árvore, no capítulo 5. Enfim, ele é um homem que sonha 2 vezes, e Daniel faz parte da história desse sonhador. Daniel é o 11º sonhador da Bíblia, e ele fecha o Antigo Testamento sendo o último que sonhou na Antiga Aliança. Porém, o seu sonho é profético, é escatológico, e determina coisas que viriam a acontecer no porvir. E ele fica tão debilitado com tanta revelação, depois de sonho e visão, que por 21 dias, uma peleja estritamente espiritual, ele, debilitado, vê Deus se apresentando a ele com uma resposta por meio de Gabriel, que é o mensageiro, e também dá nome a 2 seres angelicais no mesmo contexto, pois só no livro de Daniel se descobre o nome de 2 seres angelicais. Tem o Daniel, que é o profeta, tem o Gabriel, que é o mensageiro, e tem o Miguel, que é o arcanjo, que peleja para a resposta chegar. Esse sonho realmente apontou para coisas eternas, e aí a gente entra no Novo Testamento com esperança de que o homem que sonhou por último no Antigo Testamento
tenha sonhado coisas tão profundas e reais para este tempo. E quando a gente entra no Novo Testamento, resta-nos ainda 3 grupos ou 3 sonhadores. O primeiro sonhador do Novo Testamento não é único, está no coletivo, são os magos ou sábios, como você preferir. Ficaram sabendo acerca do Cristo por meio de sonhos que Deus lhes dera, para que eles direcionassem presentes e apontassem o nascimento do menino, acompanhando o sinalizar de uma estrela. O segundo sonhador do Novo Testamento é José, e eu já volto nele. E ele é o único homem da Bíblia que sonhou 3 vezes. O 14º sonhador da Bíblia e o terceiro do Novo Testamento é uma mulher. A única mulher da Bíblia que sonhou. Estou me referindo à mulher de Pilatos, que sonhou acerca da justiça do Cristo. Mas o que nos compete aqui essa noite é falar do 13º sonhador da Bíblia. Para não falar 13, eu falo 12 mais 1. Eu sei que vocês entenderam. Este que é o segundo sonhador do Novo Testamento, José. Ele também vai para o Egito, mas nada tem a ver com o José que sonhou lá atrás e interpretou sonhos. Este é o homem que se desposa com Maria. É o pai adotivo de Jesus. Quando ele sonha, ele está vivendo um dilema existencial. Escute-me bem, por favor. Maximize a sua atenção. O seu dilema existencial é tão grande que ele pega a mochila, ajeita as malas, tira o que dá para tirar do guarda-roupa, programa a viagem. E o verso 20 do capítulo de número 1 de Mateus nos diz, eu li com vocês e não foi só uma vez, que projetando ele isto o quê? Projetando ir embora. Mesmo o verso 19 dizendo que ele era justo, ele não quis viver o opróbrio da realidade fatídica que ele se encontrava nela. Ele imaginou que a sua fuga seria possível. Ele preparou as malas, e eu imagino que disse consigo naquela noite, que tem noites que são intermináveis, não é verdade? Amanhã, quando o sol raiar, como diz o bom mineiro, pé na estrada. Só que o que ele não sabia é que enquanto dormia, Deus tinha um encontro marcado com ele através de um sonho. Eu sei que os crentes de hoje não estão mais acreditando muito nessas coisas, mas irmão, se tem um trem bom é sonhar com Deus e Deus falando. Ele sonha que um anjo entra diante de toda a situação que ele está vivendo e diz: não vá. Eu sei que você quer, eu sei que você está decidido, eu sei que você já planejou, mas eu vim te dizer que por mais que você quer ir, a ordem do céu é para você ficar. Vai começar a fazer sentido para vocês agora na perspectiva temática. Eu disse e vou reiterar que embora eu não esteja pregando no texto tema, eu permaneço pregando no tema do texto. Eu quero falar sobre conduzidos por Deus. Escute isso. 3 lições rápidas para a gente orar. Lição número 1 é geográfica. Ele está decidido a ir, o anjo vem e diz: eu sei que você quer ir, mas a ordem é para você ficar. Eu imagino ele acordando e dizendo: a mala já estava ajeitada, mas eu vou ter que desfazer as malas, porque esse era o meu plano, não era o plano de Deus. Aí ele vai lá, organiza o guarda-roupa. Quem me ouve diz amém. Aí passa uns dias, ele deita para dormir. Sabe aquele anjo que veio no capítulo 1? Resolve entrar no sonho dele de novo, no capítulo 2, e diz: aqui, eu já vi que você se conformou, se contentou com a ideia de ficar, e que bom que você aceitou obedecer. Só que
Não fique triste comigo. Não se revolte com o que eu tenho para dizer. Mas chegou a hora de ir. Como é que é? Quando eu queria ir, você veio atormentar o meu sonho e dizer que era para mim ficar. E agora que eu me acostumei com a ideia de ficar, você vem me dizer que é para mim ir? Sim. Na sua primeira decisão de ir, quando eu vim para te dizer que é para ficar, você estava indo sozinho. Só que agora que eu venho pela segunda vez direcionar o teu caminho, eu vim para te dizer que você vai acompanhado. Aí ele vai. E quando lá está, no destino que Deus trilhou para ele chegar, ele está satisfeito, porque Deus está cumprindo e direcionando a sua vida. E eu imagino que quando ele arranja a mudança, e só quem sabe o que é arranjar mudança vai entender o que eu estou dizendo. Aí lá vem Deus, de novo por um anjo, mais uma vez por meio de um sonho, dizer: ô José, não se acostume a ficar aqui. Hoje eu vim te dizer que está na hora de voltar. Escuta o que eu vou dizer para você, e se você tiver sensibilidade espiritual, você vai pegar rapidinho. Se você estiver meio na carne, vai pegar na metade do caminho. Se estiver muito desligado, até o final você recebe alguma coisa. Mas tenta se concentrar para entender o que Deus quer te dizer. Estou decidido, eu vou. O anjo vem e diz: decidido nada, você fica. Me conformei, eu fico. Fica nada, agora você vai. Tá bom, eu vou. Cheguei, que bom que chegou. Aproveita, não deixa esquentar o banco e volta. Eu não sei se a gente está preparado para essa conversa, sinceramente, mas eu preciso falar. Imagine você programando uma mudança e Deus dizendo: não vai mudar de endereço. Você desanima, você, não, então tá bom, eu fico por aqui mesmo. Aí lá vem Deus e diz: prepara a mudança. Aí você muda, e assim que você chega lá, antes de fazer amizade com o vizinho do lado, volta. A primeira lição é geográfica. Quem é conduzido pelo Espírito não tem como coordenar a sua vida. É melhor aceitar para doer menos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O primeiro sonho é o sonho da direção. Vai ouvindo, segunda lição. Segunda lição é mais, a gente já começa a espiritualizar isso aqui, e não é forçar o texto não, está tudo no texto. A primeira lição é que no primeiro sonho Deus tem uma direção. No segundo sonho Deus tem uma proteção. E no terceiro sonho Deus tem uma exaltação. Seja mais claro, pastor, serei. No primeiro sonho, embora quisesse e estivesse determinada a o fazer, Deus diz: você não vai. E se você não consegue compreender o que é graça, você não vai receber o que eu tenho para te dizer. Mas se você valoriza e não acha que há meritocracia alguma em você, e que você só chegou aqui essa noite porque Deus te trouxe, por que você está dizendo isso, pastor? Porque vocês, jovens, realmente precisam andar em espírito. Mas por que, pastor, eu preciso andar em espírito? Porque só andando em espírito, quando você estiver decidido, determinado a errar,
a graça te ajudará a acertar. Eu estava orando e Deus falou comigo muito forte. Eu estou sentindo meu corpo queimar com essa verdade bíblica aqui. Quem é pentecostal entende que isso é verdade, não é papo de pregador. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Se José toma decisão por ele mesmo, o futuro dele seria uma tragédia, porque ele amava aquela menina, ele amava a Maria, a jovem Maria, que o texto faz questão de declarar que era virgem, separada, aguardando ele. Mas a mente dá uma bagunçada diante das dificuldades da vida, e aí a gente dorme dizendo: amanhã eu resolvo isso. Se fosse você, valorizava mais a graça, porque Satanás entendeu o que dava o resultado do sucesso de Jó, quando para Deus disse: também pudera, não é debalde que ele te adora, o Senhor o cercou. Se a graça não cercar a gente, pastores, a gente chuta o balde, a gente quebra o pau da barraca, a gente vai para onde Deus não quer que a gente vai, a gente joga o nosso futuro fora por decisões precipitadas e mal pensadas. Mas graças a Deus que a graça diz: você não vai. Olhe para esse irmão que está do teu lado, diga para ele: deixa a graça te guiar. Aleluia. Eu vou usar a sua frase, eu vou pegar emprestado, não é plágio não. Vai dar glória a Deus quem achar que deve dar glória a Deus. A graça quer guiar os seus passos. Eu não vou pregar para vocês não, adolescentes, só para vocês verem o tamanho da responsabilidade que cai sobre os meus ombros no que eu vou dizer agora. Pelo exemplo do que eu vou dizer para os pastores, ver se vale ou não vale a pena ser guiado pela graça. Fica olhando para nós aqui. Vamos mostrar para eles que a gente não é de aço agora, vamos? Se não fosse a graça que te parou quando você estava decidido a errar, e disse para você que queria te ajudar a acertar, estaríamos aqui esta noite? Só os obreiros que reconhecem que estão casados pela graça, tem ministério pela graça, está vivo pela graça. Levante a mão, obreiros, levante a mão, obreiros, em direção a essa igreja. Há um poder de Deus emanente da graça. E se você é um adolescente que quer ser conduzido pela essa graça, pela unção que sai da mão do ministério, eu profetizo: a graça vai te guiar. Olha, eu gosto de pregar, eu vou deixar você adorar, mas eu gosto de pregar, presta atenção. Um dia eu, na minha imaturidade espiritual, ainda um menino na fé, estava cheio de complexo, porque tem hora que porque a igreja é uma coisa e ministério é outra, ok? E a gente não pode confundir as duas, mas eu ainda não tinha essa maturidade para separar. E aí eu estava meio assim para baixo, com algumas coisas que acontecem no ministério, enfim. E a igreja ainda põe pilha, porque quando vê a gente para baixo, você sempre acha um endemoniado para te desanimar. Aí fala uns negócios que a gente não queria ouvir e nem queria saber, e a gente nem sabe de onde eles tiraram essa informação. Mas a gente, Satanás é assim, ele infiltra, sabe, e joga no ventilador. E se Satanás entrou numa reunião no céu, onde Deus discutia com os anjos, ele não vai entrar numa reunião de obreiro na terra, irmão? E aí, minha cabeça cheia de tudo enquanto é coisa, eu triste para baixo, meio desanimado. Aí eu cheguei para minha esposa de noite: meu bem, vou falar um negócio para você. Não, chega, dou conta não. Como é que é? Ela assustada, aquele olho regalado dela, porque ela já sabe que, embora eu seja uma pessoa muito sanguínea e espontânea demais, quando eu falo umas coisas muito sérias assim, ela não titubeou, ela ficou preocupada. Aí a gente deitou na sala aquele dia,
ligamos lá alguma coisa na televisão e dormimos por ali mesmo. E a sala fica bem assim de frente para a rua. E a janela da sala, ela está ligada assim, ó, com o meio-fio. Quando deu lá por volta das 3 alguma coisa da manhã, eu deitei dizendo: não quero mais esse negócio de pregar, chega. Essa é a minha palavra antes de deitar, ok? Mas no meio da noite, aqueles murrão na janela, e a janela é de vidro, pensei, vai quebrar minha janela. Aí chego assim, abro a janela, um jovem da igreja com a tia dele, aquele olhão regalado. O que foi, meu filho? E esse menino estava me dando uma dor de cabeça, porque ele misturava com o grupo da oposição. E aí Deus fez ele perder o sono lá. Uma das tias dele ficou endemoniada, já tinha ido lá pastor, não sei mais quem. E desde 9 da noite eles estão expulsando demônio. Quando deu 3 horas da manhã, não dava conta de expulsar. Eu era o pastor que morava mais próximo da casa da tia dele. O que eles fizeram? Vamos buscar um pastor. Eles pensando, vamos buscar o mais perto. E Deus pensando, eu já tenho o endereço. Aí bateram lá na janela de casa, pá, 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 e eu acordo, o que foi? Ele disse, por favor, pastor. Agora já não é mais o perseguidor, né? Agora é por favor, pastor. Vamos lá em casa, minha tia está endemoniada, já foi fulano, já foi beltano, já foi ciclano. E agora ela tentou subir para o terraço, e o diabo falava que ia jogar ela do terraço, para ela suicidar. E nós estamos preocupados, vamos lá, e a menina, a irmã da dita cuja que estava endemoniada, com aquele olhão regalado, por favor, pastor. Aí sabe quando você fica sem saber nem o que falar? Porque quando eu deitei, vocês lembram mesmo o revoltadinho? O revoltadinho deitou falando, parei com esse negócio de pregar, estava faltando a oração. Aí como eu não sabia o que falar, eu pensei, vou nada. Eu falei, vai, pode ir que daqui a pouco eu chego lá. E eles foram. E eu fiquei, gente, crente não pode mentir. Crente não pode contar mentira. Aí pastor Elias, eu fui e pus o joelho no chão. Falei, Jesus, me perdoa. Eu aqui querendo parar, querendo desistir por causa de coisa que não tem nada a ver. E tem gente aí fora acreditando que o Senhor é na minha vida. Nem eu estou acreditando em mim. O Senhor está usando pessoas que eu nem sei de onde saíram para acreditar em mim. Aí falei, se o Senhor me perdoar, Jesus, eu vou. Só que eu queria um sinal do Senhor. Vai na minha frente, para que quando eu chegar lá, eu saiba que o Senhor chegou primeiro. Porque nessas horas dá aquele friozinho na barriga, né? Aí o cara quer parar, quer desanimar. Aí vai. Cheguei lá, tinha 2 pessoas endemoniadas na casa. Quando eu fiquei ciente, era a tia e uma amiga da tia. Aí quando eu chego lá, uma já estava liberta. Aí o Espírito Santo testificou, Jesus já veio na sua frente, rapaz. Aí aquele demônio que não ia embora de jeito nenhum, eu estendi as mãos e disse, eu te repreendo na autoridade que há no poder do sangue de Jesus. Pá, liberto. Voltei para casa. Naquela semana eu preguei num grande evento. Jesus batizou dezenas de jovens com o Espírito Santo e ainda salvou 42 almas no culto. Sabe o que é que Jesus está dizendo através da minha vida para você? Quando você estiver decidido a errar, se você deixar, a minha graça te conduzirá para acertar. Abraça esse crente do teu lado e diga para ele, aceita a graça te guiar. Segunda lição nessa perspectiva espiritual é que, além de Deus dar o sonho da direção, Deus deu o sonho da proteção.
Ele disse: tá bom, então não vou. Se o senhor não quer que eu vou, eu não vou. Se a sua graça pôs freio. Porque a graça de Deus, geralmente, pastor, ela não nos impede de projetar. O que ela nos impede não é predestinação, não é calvinismo que eu estou dizendo, não. O que a graça de Deus nos impede é de executar, caso isso se choque com a soberana vontade de Deus. Jonas é um exemplo claro disso. Eu projeto fugir. O Senhor mandou eu pregar, mas não quero ir, então eu vou para cá, mesmo que o Senhor mandou ir para lá. Aí ele vai, porque projetou e começou a execução. Desceu até o porto, tinha navio ancorado, tinha dinheiro para passagem, tinha lugar no navio. Ele entra e, como se estivesse dizendo: estou conseguindo, está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo, está dando certo. No meio do mar. O chamado geral, existe livre-arbítrio nele. Agora o chamado específico, eu não creio em livre-arbítrio, chamado específico não. E não é calvinismo nem predestinação. Vou explicar para vocês por quê. Chamado geral, você quer Jesus? Quer. A graça de graça, não foi de graça, mas a gente não é obrigado a receber, embora de graça seja. Se você não quiser, você não recebe. Esse é o chamado geral. Agora, se você aceitar o ministério, a ponte quebrou, você atravessou e não tem como mais voltar. Jonas não era o único profeta e Deus poderia ter desistido dele, sim ou não? Deus poderia ter desistido dele. Eu sei que tem muita gente pregando na igreja brasileira a seguinte mensagem: se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. Eu prego diferente. Eu prego que se você foi chamado por um chamado específico, quando você não quiser fazer, Deus te faz fazer sem querer. Aleluia. Aleluia. Porque Deus sempre terá submarino de plantão para conduzir profeta fujão. A gente corre do chamado, mas o chamado corre atrás da gente. É a graça. Agora, quando ele sonha no segundo sonho, pastor, vai ouvindo para você entender. No segundo sonho, Deus diz assim: sai daqui agora, porque Herodes quer matar o menino. E Herodes aqui não é título, não é uma questão nominal, é título governamental. E este Herodes aqui, nada tem a ver com os Herodes tetrarcas que vêm depois, que é Antipas, Agripas, Asquelaus e Filipe. Esse aqui é o Herodes o Grande, o pai dos tais. Ok? É um homem cruel, construiu seu império em Massada. Um homem de mente brilhante, porém de coração arrepilante. Um homem que deixou marcas profundas nos anais da história, pelos grandes empreendimentos que executou, mas também deixou muita gente apavorada com a maldade que praticou. Ele olhou para as crianças e disse: eu vou matar esses meninos, porque eu não sei onde Jesus está. Ele está executando o mesmo plano lá de trás de Faraó, que depois foi protocolado por Amã, que traz a ideia de Ramã, que vem da ideia de Ramás. Eu sei que vocês sabem para onde eu estou indo. Mas enfim, essa prática é antiga. Qual? De tentar matar os meninos, de tocar nos meninos. Aleluia. Aleluia. Deixa eu me concentrar para me falar o que Deus falou no meu coração essa tarde. Quando ele decide ficar, porque no primeiro sonho esta foi a ordem de Deus, Deus não mudou de ideia. Quando Deus diz: sai agora, aquela hora não era para sair, mas agora é. Parece que Deus está confundindo a mente de José, porque uma hora é para ficar, a outra é para sair. Não se engane, Deus não tinha mudado de ideia. O fato é que Deus sabia do que José não sabia. E quando Deus convergir a tua vida em algumas direções que você pensa consigo mesmo: não é possível, para cá não era para ir, até a gurinha mesmo, e agora já é para ir para cá. É Deus dizendo: eu sei de coisas que você não sabe. Se ele fica lá, Herodes ia matar o menino, mas como o sonho é sonho de proteção, Deus tira o menino para o decreto de morte não ser executado.
E aí Deus trabalha nos bastidores para matar quem decretou a morte. Eu falo ou não falo, gente? Vocês acham que eu devo falar, sim ou não? O homem que decretou a morte, Deus matou sem remover o decreto. Tem muita gente pensando possuir poderes, e só tem poderes porque Deus deu. E se Deus quiser, Ele mata quem decreta morte sem remover decreto. Aleluia. Ai, Jesus. Quem é pai aqui? Levante a mão. Quem é pai? Quem é mãe aqui? Levante a mão. Quem é mãe? Só os pais, pai e mãe, fica com as duas mãos levantadas. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso daqui. Satanás não vai entrar com esse decreto de morte na tua casa. O lesbianismo não vai operar lá. O homossexualismo não vai operar lá. Seus filhos não serão reféns do tráfico de drogas. Não vão viver em cadeias de vícios, porque há poder no sangue de Jesus. E Deus está envolvendo a tua casa numa cápsula de proteção. Por que eles querem tanto bater nos meninos? Por que não mexe com a gente? Por que tem que ter banheiro unissex nas escolas? Por que essa praga ideológica da ideologia de gênero tão potencializada no nosso meio? Estão querendo mexer com os meninos. Só que Deus sempre se coloca de pé. Levante as suas duas mãos, porque um é pouco. Se tem um glória a Deus entalado aí, libera agora. Deus está trazendo proteção para os meninos. Cadê o povo do glória a Deus? Cadê? Pastor Elias, eu sei que o senhor é um amante da educação. Eu compartilho contigo e com toda a igreja a alegria da minha alma agora. Meu filho estudava em uma das melhores escolas da nossa região, uma escola inclusive que foi constituída por japoneses, algo que para vocês é bem peculiar, né? Porém a escola é estadual. Um belo dia, a professora de história ensinou na sala de aula que o namoro homoafetivo é uma coisa muito normal e comum para essa geração, e que não vê problema algum nisso. E nas diretrizes que ela dava para os alunos de 12 anos de idade, o meu filho intercalou. Professora, posso falar? Fale. Estou achando um pouco estranho o que a senhora está ensinando, porque não foi assim que eu aprendi na escola bíblica dominical. Vai ouvindo. A professora marcou meu filho aquele dia, porque o meu filho contradisse ela em sala de aula. O que ela não sabia é que muitos daqueles meninos que ali estavam na sala nem tinham ideia do que era escola bíblica dominical. E como todo adolescente é curioso,
No recreio a pergunta não foi outra: Levi, o que é escola bíblica dominical? E aí meu filho disse, né? É um departamento da igreja que tem e tal. Explicou do jeitinho dele lá. E aí os meninos quiseram conhecer. E naquele trimestre meu filho ganhou o prêmio de o aluno que mais trouxe visitantes para a EBD. A vacina foi tão forte contra o mal, mas tão forte, que passou uns dias, eu chego lá em casa, eu vejo meu menino moado no sofá. Chegava de viagem ele lá, eu saía de viagem ele lá. Eu não aguentando, chegava, meu filho, o que foi? Fala com o pai. Nada não. Comecei a irritar com ele. Rapaz, mas nada não, que nada não. Nada não, pai, nada não, nada não. E corria de mim. Uns 3 meses depois, minha esposa muito sabiamente não quis me contar imediatamente, porque ela já conhece o meu temperamento, e muito provavelmente isso não ia cheirar bem. Depois de um bom tempo, a minha esposa me chama e me conta: Cláudio, tenho mais paciência com o Levi. Eu tinha tomado o celular dele, estava achando ele muito para lá, sem conversar comigo. Falei, não, eu acho que esse celular está fazendo mal, vamos tomar. E aí ela disse, tenha mais paciência com o Levi. Aconteceu isso, isso e isso. Sabe o que ela disse para mim que aconteceu? Quando os alunos começaram a frequentar a escola bíblica dominical e chegavam dando testemunho do que aprenderam lá, a professora se irou contra o meu filho. E um dia do meu filho passar perto dela na sala, ela olhou para ele repentinamente e em voz bem alta, para que todos ouvissem, disse: eu te odeio. Aí meu filho fez assim, ó. Eu? É. E ele perguntou: o que eu fiz? E ela respondeu: você nasceu. Por pouco eu perco meu filho, gente. Chamei ele na sala no dia que a mãe dele contou para mim. Sentei ele na minha frente e disse: filho, o pai quer te falar uma coisa. O pai já está sabendo, tá? Aquele dia que aquela professora falou isso com você, você vai conhecer o mundo espiritual em algum momento. Mas eu já quero te antecipar, não foi ela que falou, filho. Ela não te odeia, não. Quem falou foi o diabo na boca dela. E eu sei que é muito apavorante para você saber que o diabo te odeia, mas deixa eu te dar uma boa notícia hoje, filho. Sabe por que o diabo te odeia, filho? É porque Jesus te ama. É por isso que ele te odeia. Abraça essa pessoa que está do teu lado e diga para ela: os decretos não vão entrar na tua casa. Deus vai livrar os meninos. Eu estou sentindo uma autoridade que não possuo, mas o Espírito está me enchendo dela para dizer: eu vou guardar os meninos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Eu vou encerrar para a gente orar. Quando ele recebe o sonho da proteção, ele meio que sai de fuga, né? E a gente, na nossa limitação espiritual, não consegue compreender por que tem hora que Deus nos tira, sendo que aparentemente a gente saiu perdendo. Só os espirituais vão entender isso aqui, porque se não tiver sensibilidade, não compreende não. Por que tem hora que parece que Deus deixa a gente perder? Já pararam para pensar? José sai fugido, né? Aí Deus vem e dá um terceiro sonho. Volte. Quando você saiu escondendo o menino. Mas agora eu quero que você volte. E volte mostrando o menino. Aleluia. Da onde você tirou isso, pastor? Não sou eu que tirei não, está na Bíblia. Quando ele volta, ele entrega o menino para Simeão. E Simeão levanta o menino. Levantar é mostrar, sim ou não? A gente quer a exaltação de Deus, só que a gente não está querendo receber nem a direção, nem a proteção. E só há sonho de exaltação depois que a gente passa pelos estágios da direção e da proteção. Exaltação será o fim da sua trajetória. Descansa. Descansa. Se Deus esconder, ninguém acha. Se Deus mostrar, ninguém esconde. Pastor, essa eu já ouvi faz tempo, é jargão pentecostal. Não, está na Bíblia. Quando Deus escondeu Jesus, Herodes mandou matar um monte de menino e não achou Jesus, sim ou não? Mas quando Jesus apareceu, se Jesus aparecer na tua vida, meu irmão, descansa o teu coração. Com Deus na frente não tem Merodach Baladã, não tem Nebuzaradã, não tem Nabucodonosor, não tem dinastia faraônica, não tem Amã, não tem Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripas, Herodes Asquelaus, Herodes Filipe. Por quê, pastor? Porque Jesus guarda, Jesus guarda, Jesus guarda. Deixa eu encerrar orando com vocês aqui agora. Escute essa última para mim orar. A primeira lição geográfica. Eu quero ir, então fica. Então eu fico, agora vai. Então eu vou, agora volte. A segunda lição é o sonho da direção, o sonho da proteção, o sonho da exaltação. E a terceira, pastor? A terceira, eu vou sair do texto agora, se vocês me permitem, porque já tem quase uma hora que eu estou no texto, sem sair dele, apenas intercalando com breves testemunhos, para dizer para você, tem gente aqui esta noite, que talvez está com vontade de mudar de endereço, e mesmo com vontade não vai mudar se Deus disser, fica. Tem gente aqui essa noite, que está gostando de ficar, mas Deus pode te deslocar geograficamente, e é melhor aceitar para doer menos. E tem gente esta noite, que até foi, mas a ordem do céu é, volte. Não entendi não, pastor, vai ficar claro para você agora. Quando José queria ir, e não foi, porque Deus disse, fica, ele estava indo, mas Jesus estava ficando no ventre de Maria. Quando o anjo vem no segundo sonho e sinaliza que é para ele ir, é porque Jesus iria. E quando o anjo vem e diz volta, é porque Jesus voltaria.
Então nunca foi sobre José, sempre foi sobre Jesus. Adolescente, me encara aqui que eu vou orar agora para vocês. Mas antes de orar, recebe essa. Se puder, guarda e até leva para casa. Se for para ficar, fica com Jesus. Se for para ir, vai com Jesus. Se for para voltar, volta com Jesus, porque nunca será sobre nós, sempre será sobre Ele. Indo, ficando ou voltando, indo, ficando ou voltando, indo, ficando ou voltando, deixa o Espírito te conduzir. Eu vou encerrar neste momento. Se você pode, junto de mim, levante as suas duas mãos para os céus e não abaixe. Com as tuas mãos, se puder também, comece a levantar a sua voz. Jesus não quer que você erre. Ele te prende para você não ir, Ele te leva para você não morrer, Ele te traz de volta para te exaltar, porque tem lugares de onde Deus nos tira para a gente não morrer, que depois Ele nos leva e tudo fica explicado. Deixa Jesus te guiar, indo, ficando ou voltando, indo, ficando ou voltando, indo, ficando ou voltando. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Só acho que eu devo orar, pastor? Vocês já conhecem o pastor de vocês, né? Quem não conhece ele pensa, é um mestre. E só mestre. Mas agora que eu estou conhecendo mais de perto, eu vi que além de mestre, é adorador também. Adorador. Ele não é juiz de culto, não. Ele está dizendo que eu posso ficar à vontade para orar com vocês. E eu fiquei à vontade para orar mesmo. Pode mesmo, pastor, orar mesmo? Fica de pé comigo, por favor. Aleluia. O Espírito de Deus está se movimentando entre nós aqui esta noite. Ora mashergevosia. Derebai joremitriasawa. Oremiomagasi kamanasorohosia. O salmista no Salmo 17, versículo 5 disse: guia os meus passos nos teus caminhos, para que não tropecem os meus pés. Os passos são meus, os caminhos são teus. Quando ele diz os meus passos, ele está dizendo, eu quero andar certo. Quando ele diz para que não tropece os meus pés, ele diz, eu não quero errar e nem cair. Mas quando ele diz nos teus caminhos, ele está dizendo, eu não quero só andar certo e nem só protegido, eu quero andar acompanhado. Oh, aleluia. Você conseguiu entender o que eu acabei de falar? Não projeta o teu futuro para andar certo. Seja um doutor, isso é bom. Não projeta o teu futuro para não cair apenas. É bom que você não caia, continue crente até o arrebatamento. Projete o teu futuro para mais do que andar direcionado e protegido, para andar acompanhado. Guia os meus passos nos teus caminhos, para que não tropece os meus pés. Por favor, é a última coisa que eu vou te pedir essa noite, eu prometo. Encare alguém como eu vou encarar o pastor Elias, muito respeitosamente, e diga para pelo menos uma pessoa, mas diga mesmo, por favor, diga para ele assim:
os meus nos teus. Entende esse mistério? Pergunta para ele. Se ele não tiver entendido, diga para ele: os passos são seus, mas os caminhos são de Deus. Só quem tem sentimento de gratidão como eu, porque sabe que não veio, mas Deus trouxe. Você não veio, mas Deus trouxe. Por você, você não chegaria, mas a graça te trouxe até aqui esta noite. Eu ia fazer só uma oração, mas como o pastor falou para mim ficar com liberdade, não vou abusar também, né, pastor? Não vou fazer 3, mas vou fazer 2. Vocês concordam que eu posso fazer 2 orações, sim ou não? Só quem concorda diz amém. Amém. Quer dizer, depende um pouco de você se eu vou fazer esta primeira, porque a segunda eu já decidi que eu vou fazer para todo mundo. Agora esta primeira está condicionada à sua aceitação. Se você quiser que eu faça esta primeira oração, eu a farei, mas só para você que está parado, distanciado, desanimado, para você que ainda não serve a Jesus e está decidido a sair daqui essa noite com Jesus. Se for para ficar, fica com Ele. Se for para ir, vai com Ele. Se for para voltar, volta com Ele. Cadê a primeira pessoa para Jesus essa noite? Se movimente depressa, porque eu quero orar por você. Se está na galeria, eu te dou 2 minutos somente, não mais do que isso. Desce agora, por favor. Pelo horário que me foi dado, eu tenho não mais do que 2 minutos. Então não fique aí pensando, não. A porta da salvação está aberta. O convite eu estou fazendo. Se você abrir o coração, o Espírito te convence, o céu faz festa e a igreja se alegra. Cadê você que está parado, distanciado, desanimado? Eu não quero saber como é que você está. O que eu estou dizendo é que Jesus vai te transformar, vai mudar a sua vida, vai trazer novidade. Pode vir, é uma moça vindo? Olha que coisa linda, pastor.